Olá, amigos e confrades. Eu sou Genilson Paes Soares, atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes, RJ. Hoje estamos gravando esse vídeo para homenagear o ilustre campista de nome Dermerval Miranda Maciel, que, se vivo fosse, teria comemorado 80 primaveras no último dia 20 de julho. Na verdade, estou me referindo ao famoso cantor e compositor Roberto Ribeiro. Agora, para bater um papo e falar sobre a vida do sambista campista, convido o meu amigo e confrade, presidente do Conselho de Cultura de Campos, professor de História e pesquisador de Cultura Popular, Marcelo Sampaio. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, querido amigo Genilson Soares, a todos os companheiros do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes e quem não é do Instituto, mas com certeza estará aqui no canal da entidade, no YouTube, para esse nosso gostoso encontro sobre o queridíssimo Roberto Ribeiro, que, se vivo fosse, como você bem colocou aí logo no início, estaria completando 80 anos de vida em 2020. Muito bem, Marcelo. Marcelo, você é um pesquisador de cultura popular, é uma pessoa que atua ativamente na cultura da nossa região, em Campos, presidente do Conselho de Cultura, né? E eu lembro bem, Marcelo, que ainda em março desse ano, né, você realizou, né, no Museu Histórico de Campos, né, uma exposição intitulada Ícones do Carnaval Campista. E entre os 14 bambas dos sambas que você prestou sua homenagem, constava, não poderia até ser diferente, né, o nome de Roberto Ribeiro. Eu começo o nosso bate-papo, Marcelo, fazendo a seguinte provocação. A que você atribui o fato de a nossa planície produzir tantos nomes, grandes nomes, expressivos nomes em nível nacional, na área do samba, meu querido? Fala pra gente aí, começa aí. Olha, eu acho que essa questão da musicalidade existente em Campos, ela é absolutamente vinculada às influências do batuque negro africano e também da música indígena. Eu acho que essa oportunidade que a nossa região teve de termos uma música negra vinda lá da Bahia, com as tias baianas, que habitaram a capital do Brasil na época, que era a cidade do Rio de Janeiro, e com certeza descendentes, parentes, vieram também trabalhar aqui como escravos em Campos e na região. O batuque das senzalas, que tem muito do samba, que veio de Angola para a Bahia, principalmente lá para o Recôncavo Baiano, e aí veio no Rio de Janeiro a se juntar às cordas. Aí a gente fala que é a música, vamos dizer, tonal, se juntando à música modal, e aí com as cordas da música branca europeia, e também em Campos acrescentada pela musicalidade indígena. Eu acho que isso aí fez com que a gente tivesse realmente um território propício para a música que produzimos, que é de altíssima qualidade, que não deve a nenhum outro lugar do nosso país. Campos produziu o Wilson Batista, Campos produziu Délcio Carvalho, Campos produziu Aloísio Machado, Campos produziu Roberto Ribeiro, para ficarmos apenas com esse pessoal que fez um sucesso fora da cidade. Porque aqui, olha, nós tivemos Sebastião Mota, Geraldo Gamboa, Manuel Tancredo, Jorge da Paz Almeida, Toninho Chita, e por aí vai. E mais gente, a gente até dá uma palestra inteira a falar só sobre esses nossos ícones musicais, como, por exemplo, o Jurandir da Mangueira, temos também o Zé Ramos, o Joel Teixeira, muita gente boa na música de Campos. Muito bem, Marcelo, essa miscigenação alucinante, né, e rica, né, que produziu essa gama de pessoas tão talentosas, né, com esse gingado, com toda essa malemolência, né,
que é fruto dessa mistura que não é só da nossa região, que é do Brasil todo, mas Campos teve essa particularidade de poder misturar o índio, o africano, o português, né? Mas, Marcelo, antes da gente começar a falar especificamente do nosso personagem de hoje, você citou nomes de expressão no samba brasileiro que ganharam projeção em nível nacional. Antes de entrar a falar sobre o nosso querido Roberto Ribeiro, eu te perguntaria o seguinte: eles, obviamente, na sua raiz, antropologicamente falando, eles tinham todo esse componente, esses personagens que você enumerou, tinham um componente antropológico, mas também eles foram frutos do meio. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, quero perguntar para você o seguinte: eles foram para um grande centro, como acontece não só na música, no samba, como também nas artes plásticas. Eu poderia citar Ivaldo de Granato, poderia citar Paiva Brasil, que saem, vamos dizer assim, do interior, da província e se radicam na capital para poder dar uma projeção, mas também eles começam a ter contato com um meio cultural mais efervescente, né, Marcelo? Isso, obviamente, você colocaria o seguinte: obviamente isso influi na produção artística desses personagens, desses grandes artistas, né? Você tem esse entendimento? Eu acho o seguinte, eles foram... O Aloysio Machado foi o que foi mais novinho lá para o Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, o Wilson Batista já tinha seus 15, 16 anos de idade. Então, eu acho que a formação musical deles é basicamente de Campos. Eu acho que eles ganharam uma projeção nacional porque foram para o Rio de Janeiro, isso é inegável, e até se influenciaram também pela música produzida no Rio de Janeiro, que é muito similar à música produzida em Campos, no sentido da negritude, até a questão indígena, com a Araribóia ali, que só tem a Baía de Guanabara separando de Niterói. Então, até São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, foi flechado por índios. Então, a presença indígena na cidade do Rio de Janeiro também é expressiva. Talvez nem tanto como em Campos, que tem até no seu nome a tribo que viveu aqui, os Goitacazes, né? Então, eu acho que, com certeza, eles não teriam o destaque nacional que tiveram sem ter ido para o Rio de Janeiro. Mas também acho que eles não seriam o que foram na música sem a influência dessa musicalidade campista. Entendo. Até porque agora nós vamos entrar falando do nosso personagem, né? O Roberto Ribeiro, ele foi para o Rio na condição de esportista, né? Ele foi buscar um clube com mais expressão para ele seguir sua carreira no esporte, e lá ele acabou se aproximando. Então, Marcelo, agora não podemos fugir do nosso personagem, né, que é o nosso querido Roberto Ribeiro. Vamos tentar traçar uma linha do tempo aí para ele. Vamos lá. Na verdade, quando ele nasce em Campos, e aí há exatos 80 anos, né, 1940, exatamente. E o que acontece? Ele, na verdade, teve uma infância muito descolada. Ele não foi um menino daquela criação muito rígida, trancado dentro de casa, não. Tanto é que ele adorava, com os amigos, fazer algumas estripulias, como, por exemplo, pegar carona num bonde até a Praça do Santíssimo Salvador. E, às vezes, como o motorneiro dava uma cochilada, eles empurravam e o bonde ia descendo o trilho sozinho, e o motorneiro ia correndo atrás para poder segurar, puxar o freio do tal bonde. Outra coisa que ele fazia com muita assiduidade, ele ia lá, e você vai gostar, porque vai falar o nome de uma pessoa que você admira e pesquisa muito, é o antigo Fórum Nilo Peçanha. Tem aquele declive, aquela rampa de grama. O Roberto Ribeiro costumava, na sua infância, ir com os amigos e ficar rolando ali, era uma das brincadeiras mais divertidas deles. Também ia na ponte ali, que a gente chama Ponte de
principal, que é a João Barcelos Martins, né? Okay. Eles mergulhavam ali quando o rio estava caudaloso para poder irem nadando até umas pranchas que vendiam frutas de outras regiões, mais ou menos ali em frente à Rua da Baronesa. Então, eles... Tinham as mangas de São Fidélis, as mangas de São Fidélis. Roberto Ribeiro roubou muita manga de São Fidélis ali, a nado, e depois iam com as mangas roubadas para a margem e cada um para sua casa. Então, que infância rica, né? Que infância. Exatamente. Ele tinha isso, e aos 9 anos de idade, porque a família nunca foi de grandes posses, ele teve que começar a trabalhar para poder ter o seu sustento e até colaborar com a casa. Ele virou um entregador de leite, com aquelas bicicletas que tinham placa, que nem moto e carro, são as bicicletas do leiteiro. Aí eu até brinco quando eu falo isso, que ele foi o leiteiro lá. Leiteiro, e já o Vinícius de Moraes era o letreiro, porque ele ia pelas ruas de Ipanema distribuindo letras para parceiros que tinham melodias como Carlos Lira, Tom Jobim. Então, o Roberto Ribeiro era o leiteiro de Campos e o Vinícius de Moraes o letreiro lá do Rio de Janeiro. O nosso letreiro do Rio de Janeiro era o Wilson Batista, só que o Wilson Batista vendia, né? Essa é a diferença, né? Verdade. Né? Bom, então o Roberto... O esporte agora. Aí antes dos 15 anos, ele já frequentava a quadra da Escola de Samba Amigos da Farra, que foi a escola de samba que ele tinha um carinho muito especial. Desfilava nos bois pintadinhos, que naquela época em Campos desfilavam nos bairros e não no centro da cidade, como passaram a desfilar depois de um certo tempo e continuam até hoje. Aliás, hoje não, porque com a construção do CEPOP não é mais centro da cidade, né? Bom, então ele jogou futebol num time aqui amador chamado Cruzeiro e depois chegou a atuar profissionalmente como goleiro do Goitacás Futebol Clube. Foi aí que ele começou a botar na cabeça dele que ele tinha que ir para um grande centro, e o grande centro mais próximo de Campos, naquela época que os transportes e as comunicações não eram tão desenvolvidos assim, era a cidade do Rio de Janeiro, e ele foi para o Rio de Janeiro tentar ser goleiro do Fluminense Futebol Clube. Ele não conseguiu, ele foi considerado... Ele até não gostava muito que falasse isso não, mas é a pura verdade. Eu até aferi essa informação com a minha querida amiga viúva dele, Eliette de Souza. Ele foi considerado um pouquinho gordo, por isso que tem o apelido Pneu. O pneu vem daí? O pneu dele é porque ele era um pouquinho gordinho. E aí, quando a pessoa é um pouquinho gordinha, forma aquele pneu assim no abdômen, né? Isso. Então, por isso que ele era chamado de Pneu. E também não era considerado alto, ou seja... Tá aí a imagem. Eu estou exibindo essa imagem aí como goleiro do Rio Branco, né, em Campos. Olha a altura dele, não era um padrão para goleiro, né? Era quase um anãozinho aí. Olha, é verdade. Então, ele um pouquinho acima do peso e baixinho como era, ia querer ser goleiro do time profissional do Fluminense. Fica difícil, né? Aí, não ia fazer sucesso. Isso foi ótimo, porque ele ia ser vamos dizer, mais ou menos mesmo que ele conseguisse ser de um time do subúrbio, como São Cristóvão, Bangu, América, Campo Grande, ele ia ser um jogador, um goleiro mediano. O que Noel Rosa seria se tivesse concluído o curso de medicina. E aí se tornou um grande compositor, Noel, e o Roberto um grande sambista. E foi graças a essa decepção que ele teve que ele acabou indo tomar uma cerveja num bar e encontrou com quem? Com Liette de Souza. Esse encontro mudou a vida não só de Roberto Ribeiro, como da Liette de Souza, e ouso dizer, a vida do Império Serrano. Eu acho que esse encontro ele foi emblemático, e logo que ela se encontrou com ele, se apaixonou, casaram. Ela já era viúva de um outro casamento
do qual ela tinha 3 filhos, e ele é o 4º filho dela, primeiro e único do Roberto Ribeiro. É uma outra característica muito peculiar. Geralmente sambista casa um monte de vezes e tem uma quantidade enorme de filhos. Isso, Roberto Ribeiro foi meio na contramão dessa, vamos dizer, entre aspas, tradição sambística. O Roberto Ribeiro, ele só casou uma vez com a Liete de Souza e só teve um filho com ela, chamado Alex Ribeiro, que hoje desenvolve uma carreira também de cantor, tem um timbre de voz até muito parecido com o do pai, e quando coloca aqueles óculos escuros Ray-Ban que o Roberto costumava usar, fica muito parecido fisicamente com o pai, o Alex Ribeiro. O Marcelo, esse detalhe que você me falou do óculos Ray-Ban, óculos espelhado, foi já no período que ele parece que perdeu a visão de um olho, não é isso? Né? É verdade, por causa do diabetes. Por causa do diabetes, entendi. Mas isso nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. É verdade. Meu amigo, eu vou começar agora a exibir as capas dos discos dele, né? Porque aí você vai discorrendo aí sobre o assunto. Queria que você, nos 2 primeiros que você vai colocar, a gente falasse sobre. Esse é o primeiro. Esse é importantíssimo. Porque ele está aí com a Elza Soares, que foi fundamental. Eu costumo dizer que 3 mulheres foram fundamentais para a carreira artística do Roberto Ribeiro. Liete de Souza, que depois a gente volta a ela, para poder saber como que ela leva ele para a música. Porque ele estava no Rio de Janeiro para ser o quê? Goleiro profissional, mas acabou sendo músico, né? Bom, a Elza Soares aceitou, ela já era famosa nessa época, aceitou fazer esse CD, ótimo, esse disco de vinil com o Roberto, que na verdade tem até uma versão que não LP, long play, e é compacto. Também com a mesma imagem capa. Seguinte? É a imagem seguinte, não, né? Veja, eu não sei, vamos ver pra gente ver se você vai me surpreender ou não. Exatamente. Aquele primeiro é o compacto. Esse aí é o LP. É o LP, muito bem. O LP tem mais faixas e o compacto menos, né? Tá vendo, rapaz? A Elza, a grandeza de Elza aí, para dar essa chance para ele, impressionante. Ele não tinha gravado, ele não era do meio musical, nem carioca ele era. Nem carioca ele era. Então, mas a Elza entendia, né, Marcelo, de futebol, né? Essa que é a diferença, né? Com certeza. Garrincha tá aí para provar. É verdade. Olha isso. Aí tem um outro disco que aí eu quero, para a gente voltar para a Liete, falar da terceira mulher importante na carreira artística do Roberto. Pode botar agora. Que é ele com a Simone. Quer ver? Olha aí. Esse trabalho aí foi um trabalho sensacional, produzido pelo meu querido amigo Hermínio Belo de Carvalho, que me falou, numa das nossas conversas lá no Rio de Janeiro, que esse trabalho foi, na época, o que mais deu lucro para todo mundo. Que geralmente, naquela época, quem lucrava muito era a gravadora, depois os produtores, por último os artistas. Mas Hermínio me falou que esse trabalho deu lucro para a gravadora, deu lucro para ele, produtor, deu lucro para Roberto Ribeiro e deu lucro para Simone, ao ponto deles terem que gravar uma nova fornalha para ir apresentar esse disco em shows no continente europeu, inclusive com uma prensagem nova que se esgotou lá na Europa. Ou seja, fizeram uma turnê naquela época no continente europeu, que foi o maior sucesso, Roberto Ribeiro e Simone. Exportação 73, né? Produto de exportação. Inclusive, o Hermínio brincou comigo, dizendo que, felizmente, eles deram errados no esporte, porque o Roberto queria ser goleiro e a Simone queria ser jogadora de basquete. De basquete, então, exatamente. Então, foi ótimo, ele adorou. Que coincidência, né? Essas coisas são maravilhosas, esses caminhos da vida, né? Você quer que eu passe a próxima imagem, Marcelo? Não, eu quero voltar a Liete, porque a Liete já era compositora, até compositora de excelente nível. E mais do que isso, ela é compositora, que ela está viva ainda, fez 81 anos esse ano. Ela é um ano mais velha do que o Roberto.
A Aliette... O quê? Eu só vou exibir mais uma imagem dele aqui, né? Fala. Não, desculpa, deixa eu adicionar aqui. Tá, pode falando que eu vou... Porque a Aliette, ela além de ser compositora, ela é irmã do Jorge Lucas. Jorge Lucas é um grande compositor da ala de compositores do Império Serrano, que qualquer pessoa que estuda um pouquinho samba e carnaval no Rio de Janeiro considera talvez a mais inspirada ala de compositores de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. E olha que a gente tem Portela, Mangueira, Salgueiro e outras mais, e o Império Serrano está sempre em lugar de destaque quando se trata de samba enredo. Então, ela com essa proximidade, por causa de ser irmã do Jorge Lucas, leva Roberto junto com Jorge para o Império Serrano, onde ele entra primeiro na ala de compositores, depois, durante 8 anos seguidos, ele puxa os sambas enredos do Império na Avenida, e olha, ele faz algo que até hoje é emblemático, que todo mundo faz, mas que quem foi o primeiro a fazer foi ele. Ele foi o primeiro intérprete que desce do caminhão de som, que as pessoas chamam de carro de som, e passa a puxar o samba do chão, ali, ó, no asfalto, do lado dos componentes passando, com a bateria pertinho, porque o carro de som fica pertinho da bateria. Isso. Então, fica só a cozinha, que são as cordas lá em cima, e Roberto Ribeiro embaixo. Hoje, todos os intérpretes começam o desfile já no chão, mas o primeiro a descer, quem teve essa ousadia foi Roberto Ribeiro. Por isso que eu digo que ele entra na história do Império Serrano, porque ele realmente faz algo até então nunca feito. Nós temos aqui o próximo disco dele, na sequência aqui, ó. Ele gravou muitos discos, Vinícius. Na verdade, só tem um CD dele, porque ele era de uma outra época, né? Ele morre em 1996. Já havia CD, mas o CD ainda não estava tão popularizado, e os vinis continuavam existindo com força ainda, né? Então, ele morre em 96, então ele grava muitos vinis, ele grava DVDs, tem também um que é de uma entrevista que ele deu para aquele programa maravilhoso do Fernando Faro, que é o Ensaio, em que o entrevistador não aparece, né? Da TV Cultura. E aí ele faz a pergunta e a gente só ouve o convidado dando a resposta. Numa dessas respostas, ele cita, antes de cantar uma música do conterrâneo Wilson Batista, Preconceito, eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Ele fala de Campos, diz que é de Campos, é muito fala bacana. Das raízes, né? Isso que é importante, né? Não esquece o seu torrão, né? Muito bem. Exatamente. Bom, passando aqui capas, né, dos discos dele, que são muitos, né? Impressionante como ele gravou muita coisa. E aí, ele tem um timbre de voz, ele tinha, né? Porque ele não está vivo mais, mas ele tinha um timbre de voz que se encaixava perfeitamente com o estilo de canto do samba carioca. Por mais que ele tenha nascido em Campos, ele já nasceu por uma questão de dom, porque ninguém pode escolher o seu timbre. Você pode até trabalhar tom, se você não faz uma nota em determinados tons, se você ensaiar e se dedicar, você pode acabar fazendo. Agora, você não pode mudar o timbre da sua voz. Isso já vem de nascença. E aí, combina muito bem com aquele samba meio malandreado do Rio de Janeiro, essa coisa meio até jocosa no bom sentido da expressão. A voz do Roberto Ribeiro fez com que ele, além de gravar muitos discos solo, participasse de muitos discos com outros cantores. Nós temos até daqui a pouco ele com Dona Ivone Lara, duas figuras importantíssimas no Império Serrano, né? Ele pioneiro, primeiro intérprete a descer do carro de som para puxar o samba do chão. Ela, primeira mulher que teve um samba
escrito por uma mulher numa avenida, lá no Império Serrano, em 1965, que é aquele samba dela com Silas de Oliveira e Bacalhau, os 5 bailes da história do Rio. Nunca, até então, uma mulher tinha composto um samba que tinha ido para a avenida para puxar uma escola de samba. Então, a dona Ivone Lara foi pioneira, né? Uma atitude até muito feminista naquela época. E ele também. 2 grandes nomes do Império Serrano aí nessa foto. Roberto Ribeiro e dona Ivone Lara. E impressionante, Marcelo, que você vai vendo a parte iconográfica nas fotografias dele, como que ele sempre ele encarnava bem essa coisa do carioca, do sorriso, né, do miscigenado. Então ele tinha... Então era como você não gosta muito, mas era como o Nilo Peçanha, nadava de braçada no seu meio, né, vamos dizer assim, no seu meio cultural, né? Então ele se tornou um personagem assim, que se identificava muito, como você me falou, além do timbre da voz, a figura, né, a imagem dele, né, se identificava muito com a questão do samba, né? Muito interessante. Né? Exatamente. E aí, além dos discos que ele fez solo, das participações em discos com outros cantores, ele foi chamado para gravar duetos, como, por exemplo, Elza Soares, que ele já tinha até gravado disco com ela, a própria Simone, que ele já tinha gravado disco com ela, Beth Carvalho, também gravou, vamos lá, Elza Soares, Simone, Beth Carvalho, Clara Nunes e Clementina de Jesus. Opa. Ou seja, ele ficou no estrelato das vozes femininas do samba brasileiro. É um cara que cantou com todas elas e cantava muitíssimo bem. Todos os maestros, arranjadores falavam que ele não fazia questão de diminuir tom, porque a tonalidade da voz feminina é muito diferente da tonalidade da voz masculina. Mas ele não achava que tinha que as mulheres abaixarem o tom para ele cantar mais confortavelmente, não. Ele se impunha colocar um pouco mais de esforço na voz para atingir um timbre e notas musicais que naturalmente ele não atingiria se não tivesse num dueto com uma cantora onde o tom é naturalmente maior. Então, ele tem isso também. Marcelo, é importante a gente dar um recorte histórico, que é o seguinte, que ele vai para o Rio em 65, né? No ano que eu estava nascendo, eu acho que você devia estar com um aninho, engatinhando. Ele vai definitivamente para o Rio em 65. Ah, sim. Porque 4 anos antes, em 1961, ele tentou ir lá morar no Rio de Janeiro, mas aí, por causa de condições financeiras, retornou a Campos. Mas em 65 ele vai para o Rio e fica. Mas aí, sobre a questão do recorte da fase dele de sucesso, a gente pode colocar que é o início da década de 70 até mais ou menos a metade da década de 1980, não é isso? Foi o grande boom da carreira dele? Eu iria até um pouquinho, até o final da década de 80. Até o final de 80, né? Até o final de 80, que foi uma época bacana para o samba brasileiro também. A indústria fonográfica, na década de 1980 do século passado, se dedicou muito a discos de samba, MPB e rock. Tanto é que foi a fase mais pungente do rock nacional. Foi nos anos 80. Mas junto com o samba e o MPB, e a MPB também. Foi uma época em que o Chico Buarque gravou grandes LPs. Inclusive, o Chico era um dos ídolos do Roberto Ribeiro. E quando o Chico autorizou ele a gravar Desalento, ainda não muito famoso, uma parceria do Chico Buarque com o Vinícius de Moraes, ele ficou muito feliz. E depois o Chico até não só autorizou, como sugeriu a ele que gravasse Quem Te Viu, Quem Te Vê. Aí o Roberto aceitou, mas com uma condição ao Chico: eu gravo, mas se você cantar comigo no disco. E no disco do Roberto Ribeiro está ele cantando Quem Te Viu, Quem Te Vê, com a participação especial do Chico Buarque. Ele deu esse privilégio para Chico, porque o dueto dele não era só com as mulheres, né? É verdade, é verdade.
É verdade. É verdade. Muito Já que bem. falamos de Delcio Carvalho naquela outra palestra, ele tem uma parceria com Delcio Carvalho também. Não fez muito sucesso, não, mas tem uma parceria com Delcio Carvalho. Campistas que se reencontraram no Rio de Janeiro e compuseram juntos. Né? Maravilha, maravilha mesmo, né? Aquela gravação que ele fez do Todo Menino é o Rei, que foi clipe no Fantástico, aquilo foi, você considera aquele o ponto assim, máximo de que a carreira dele teve reconhecimento em nível nacional, né? Porque é um sucesso estrondoso. E é uma canção que todo mundo canta até hoje, né? Nelson Rufino, né? De Nelson Rufino, compositor baiano, maravilhoso. Tem outras grandes canções dele que o Roberto gravou. Eu acho que foi realmente a canção que o consolidou na música popular brasileira. O Todo Menino é o Rei. Tanto é que ele, com sucesso não só de crítica, como de público e até financeiro, ele cria um bordão que depois o Wilson das Neves, que foi durante muito tempo baterista da banda do Chico Buarque, o próprio filho Alex Ribeiro usam muito. Ó Sorte! Ó Sorte! Quem criou esse bordão foi o Roberto Ribeiro. E por quê? Criou numa das comemorações do sucesso retumbante de Todo Menino é um Rei. Então, até no bordão Ó Sorte, a música Todo Menino é o Rei tem uma importância muito grande. Muito bem. Eu estava vendo, né, o outro dia, o clipe, né, esse aí que está na tela, o talento de Roberto Ribeiro, já não é de carreira, faz parte de uma das muitas compilações que já foram feitas, né, de músicas dele, né. Não é aquele disco que o cantor lança com inéditas e algumas regravações, todo de regravações, né. Olha aí, essa imagem que está na Raízes do Samba. Raízes do Samba, tá lá, ó. Gravações originais e masterizadas, ou seja... remasterizadas, remasterizadas. Foi aquela moda que começou quando começaram a lançar os CDs, que eles pegavam, né, as músicas... Isso, para tirar o ruído do vinil, não é isso? Aí remasterizava, não é isso? E para aumentar os volumes também, porque os estúdios de gravação já estavam com uma qualidade técnica muito maior, então aumentava até o volume também. Tá, muito bem. Mas isso aí não é um novo trabalho dele. Esse é outro, ó. Por isso está mais para o final, meus momentos. Isso aí não é um disco de, vamos dizer, de inéditas de carreira. É um disco de reunião de sucessos, né? Aquelas famosas coletâneas, né? Já naquela fase do mais, né, na outra fase da carreira. Homenagear. Mais para homenagear. E não para lançar um trabalho no mercado. É verdade. Na mesma pegada aí também, né? Exatamente. Não, retratos não. Retratos era LP, né? LP. Não, todos são LPs, mas esse é de carreira. Carreira, tá. De carreira. Aí esse ele tá bem novinho aí, ó. Olha. Carreira. Sempre. Esse LP dele é bom, aberto. Roberto Ribeiro sempre, né? Esse é muito bom. Olha aí, esse aí, ó. É o que eu falei, que esse aí não é um de carreira solo, mas de muitas participações que ele fez, aí, junto com Paulinho da Viola, Clara Nunes e Luiz Arão. Olha o time. Olha o timaço aí. Time da pesada aí, né? Isso aí. Muito bem. 4 sucessos de samba. Então. E trilha sonora de novela, né? Ele teve uma música incluída aí na novela Pai Herói. Essa novela fez muito sucesso na Rede Globo, né? É a primeira versão, né? Porque depois parece que foi regravado, não foi? Eu acho que foi, não sei não. Não sou muito especialista em novela global, não, mas eu acho que teve mais de um Pai Herói. Mas essa eu tenho certeza que foi a primeira. Vamos dizer, a original. Se tiver tido outra, foi a primeira versão. Essa aí. E isso aqui, ó. Isso é muito interessante. Esse foi lançado no Japão, esse LP aí. Foi lançado no Japão. Brazilian Popular Music. Música popular brasileira. E foi lançado no Japão. Foi um disco feito para o exterior. Tanto é que você vê que é em inglês.
toda a classificação dele no próprio LP, no encarte, é tudo em inglês. Eu arriscaria dizer, hein, Marcelo, que essa ilustração da capa do encarte da capa do disco, né, do envelope, sim, é uma ilustração de uma artista plástica chamada Ana Letícia, que faleceu, acho, no finalzinho do ano passado, uma artista plástica famosa, né, que ela era uma gravadora. E olha como é que ficou bonito essa composição, essa peça gráfica aí. Ficou muito interessante. De artes plásticas você entende muitíssimo mais do que eu. Eu tô aprendendo aqui com você em música, né? E de vez em quando eu dou meu espetáculo assim, na área das artes plásticas, né? Aí me chamou a atenção. Feito para o mercado internacional. Esse disco foi produzido para o mercado internacional. Uhum. Esse é outro que é uma homenagem a Aniceto do Império, uma das figuras mais importantes do Império Serrano, que tocava um partido alto da melhor qualidade, e aí convidaram sambistas que sabiam cantar partido alto, que também tem um estilo de canto um pouquinho diferente. Só volta a imagem para ver o tipo de gente que foi chamado. Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Zezé Mota, João Nogueira, Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus. Você vê aí que são pessoas conhecidas, mas não estavam, vamos dizer, naquela carreira muito, vamos dizer, comercial. São pessoas que têm uma importância cultural muito maior do que comercial, entendeu? Marcelo, se convidam o Delcio Carvalho para entrar nesse coisa, nós teríamos o quê? 3 campistas, né? A gente pega Zezé Mota também na carona, né? Eu acho que ela não gosta muito de mim, não, porque um dia eu reclamei com ela numa Bienal do Livro aqui de Campos, por que ela não se diz sanjoanense e se diz campista? Eu acho que ela não gostou muito, não. Porque mesmo, Marcelo? Você fez essa provocação, Marcelo? Era o que eu fiz, pô. Eu não acho bacana isso. Você acha que ia perder essa oportunidade, né? Não, pô. Aí, realmente, eu acho que ela não gostou, porque eu acho que é uma, vamos dizer, injustiça com o São João da Barra. São João da Barra, poxa, é um município muito bacana. Eu tenho um carinho por São João da Barra enorme. Tanto é que a praia do meu coração é a Tafona, não é Farol de São Tomé. Não é Farol de São Tomé. E eu conheço muita gente que tem vidas, histórias de vida lá nas praias sanjoanenses e não na única praia campista que é Farol de São Tomé. Então, eu não acho ruim eu não acharia ruim ela dizer. A Maria Augusta, ela foi criada aqui na usina Cambaíba, depois em Martins Laje, e tanto é que a mãe da Maria Augusta, minha querida amiga carnavalesca, Ana Augusta, dá nome a uma rua lá de São João da Barra. Ah, sim. Então, a Maria Augusta diz que tem relações íntimas com Campos e com São João da Barra. Não acho que possa tirar São João da Barra. Parece não, tenho certeza. A Zezé Mota é de Barcelos, distrito sanjoanense. Agora, ela te respondeu ou não te deu a resposta sobre esse assunto? Ela falou, porque lá nunca teve um sistema de saúde, vamos dizer, é um protesto? É um protesto? Então ela tomou isso como protesto? Eu acho que ela quis pegar carona também. Bom, não sei. Mas vamos lá, Campos. Vamos embora. Olha lá, aí ele aí. Com a Clara Nunes. Clara Nunes, olha só. Clara Nunes. Por exemplo, Campos tem Wilson Batista, tem Delcio Carvalho, Zezé Mota se sentiu mais, vamos dizer, bem acompanhada. E se a gente lembrar que ela é atriz, além de cantora, ainda tem o Turico Pereira em Campos. Muito bem. Então, Zezé talvez tenha se sentido melhor acompanhada com campistas e não com sanjoanenses. A verdade é essa, né? Bom, esse disco da Clara Nunes, né? Foi gravado, né? Separado, cada um gravou e depois colocaram a voz dela, é isso? Conta pra gente. Exatamente. Foi a produção dessa? Não, algumas não. Algumas ela ainda estava viva. Ah, tá. Algumas ela ainda estava viva. Foi o caso do Roberto Ribeiro. Nesse vinil aí, o Roberto gravou com a Clara no estúdio. Aí ela morre no processo de produção desse trabalho. E aí os outros convidados
já tinham a voz guia, que a gente chama a primeira voz, que é colocada apenas com acompanhamento, que ainda não é o do arranjo definitivo que vai para a gravação final. Sim. Já tinha a voz guia da Carmen, ótimo, Carmen Miranda. Eu não sei porque eu ia falar Carmen. É porque o Roberto, o sobrenome dele é Miranda. Isso. Então, a Clara, ela pegaram a voz guia, porque a voz é igual, a voz guia é igual. Na verdade, o que muda depois é que gravam-se os instrumentos e aí tem a mixagem e fica bacana. E outras pessoas colocaram voz, fizeram duetos com ela, mas não com ela presente no estúdio, e sim com a voz dela gravada, né? Ah, tá. Importante a história, né, da produção desse disco é interessante, né? Esse disco é lindo. Ela, na época, era mulher do Paulo César Pinheiro, né? Muito bem. Duetos aí, né? Aquele disco que você falou lá atrás, lembra? Exatamente. Com Alcione, Chico Buarque, Clara Nunes, Ivan Lins e outros, né? E outros. Ele penetrou na MPB. Ele foi um dos sambistas que penetrou com muita facilidade, Genilson, na MPB. Na verdade, esse termo MPB, eu até nem gosto muito de usar. Eu uso porque, se a gente falar, vai ter que ter uma tese para poder explicar. O que é MPB? Música popular brasileira. Sim. E o samba é o quê? Música popular brasileira. Então, eu não gosto de falar isso. Mas eu falo para poder as pessoas que não têm muito conhecimento do negócio, não vão entender. Quando eu falar que ele é um cantor de MPB, vão achar que ele é o Chico Buarque ou o Caetano Veloso. MPB passou a ser aquele pessoal da bossa nova, que também tem muito de samba, que tem muito de jazz, e que fez esta música popular brasileira que não é sambão, que não é samba no sentido rítmico, mas MPB tem tudo a ver com samba, porque ela vem de uma fonte chamada bossa nova, que só existiu por causa do samba brasileiro e do jazz estadunidense. Entendeu? Muito bem. Então, ele penetrou com desenvoltura na MPB. Esse projeto do Sesc, hein, Marcelo, que está na tela aí, foi muito importante também, né? Um projeto que... Na verdade, esse aí é uma entrevista, né? Mas não gerou um livro e um CD, não? Eu acho que... Não, é só entrevista? Mas é porque ele canta na entrevista. Ah, tá, entendi. Por isso tem essa foto aí, ó. Essa foto aí, eles devem ter prissado, acho que faz a imagem. Capturado uma imagem da entrevista, né? Da entrevista e botaram lá. Isso aí. Ele cantava nessa entrevista. Ele canta. Ele fala e canta. É o depoimento, né? Tem um depoimento, né? É isso aí, exatamente. Eu acho que o Sesc chegou a produzir essa série também com os depoimentos impressos. Eles fizeram a impressão de uns livros. Tem uma série muito grande, muito bom esse projeto aqui do Sesc São Paulo, muito interessante mesmo. É aquele menino que tem a ver com Campos. Quem? O Danilo Miranda, né? Danilo Miranda é um grande intelectual brasileiro, né? Um dos maiores ativistas da cultura brasileira. Responsável por esse projeto aí do Sesc São Paulo. E saiu em defesa, né, do Sistema S, né, do malfadado governo, que tirar o dinheiro do Sistema S. Ele saiu em defesa e todo mundo abriu as portas para ouvi-lo, porque ele tem porta aberta em qualquer lugar que chega, né? Tem trabalho prestado para esse país, né? Isso aí, meu amigo. Olha só, eu tenho esse livro aqui. Esse aí já é um DVD. É um DVD, isso é um DVD. Ah, é DVD? Esse é um DVD. Esse é um DVD. Você quer mostrar um livro? Não, pego imagens, sabe de quê? Pego imagens dele num show, num projeto maravilhoso. Em São Paulo, ali, né? naquela concha acústica que a TV Brasil, que antigamente era TVE, transmitia ao vivo, domingo, 11 horas da manhã. Eu não perdia um. É naquela concha acústica do Ibirapuera, eu acho. Isso, exatamente. Sensacional.
Tem no YouTube, eu cheguei a ver um desses shows dele. A Liette tá naquela arquibancada que tem um laguinho ali em frente ao palco, tem um lago. A Liette sentada lá na arquibancada, cantando junto com ele no palco. Muito bacana, muito bacana. Muito importante. Você quer mostrar um livro aí, Marcelo, agora? É o livro que, na verdade, foi escrito pela Liette de Souza, Roberto Ribeiro, Menino Rei, a voz privilegiada do samba. Só para eu não ficar com inveja, o meu exemplar tá aqui, tá? Agora projeto gráfico. Projeto gráfico do nosso amigo. Oi? Fotografado por quem? O meu não tem autógrafo. Então, peraí, tá aqui. O meu não tem autógrafo. Ali, ó. Para meu amigo Marcelo Sampaio, um grande abraço. Alex Ribeiro, filho dele, e da Liette. É o seguinte, quando ele completou 10 anos de falecido, em 2006, ela, por uma editora lá do Rio de Janeiro, acho até que editora, esqueci o nome, mas é fácil, depois eu vou lembrar, ela lança um livro, 10 anos de saudade. 10 anos de saudade. Aí, ó, botei ele na tela aí, ó. Aí, ele na tela aí. Isso aí, essa é a capa, 10 anos de saudade. A editora tá aí? Não, eu tô sem editor aqui. Eu tô sem editor aqui. Então, Aí ela lança esse livro lá, aí o tempo passa, em 2010, na Bienal do Livro aqui de Campos, que eu considerei a maior e melhor de todas, porque ela foi na Praça do Santíssimo Salvador, e eu acho que Bienal tem que ser em lugar onde as pessoas estejam, não porque estão indo a ela, ou seja, eu acho que a leitura ela tem que ser tão estimulada que ela tem que ir ao leitor e não o leitor ir a ela. Então, na Praça São Salvador, na Praça Santíssimo Salvador, você vê pessoas saindo do... Ao Santíssimo. Exatamente, não é do São Salvador, não. Então, tanto é que eu já me fiz aqui a correção. Já corrigiu, o pessoal saía dos colégios aqui do centro da cidade, dos comércios onde trabalhavam, voltando para casa para pegar ônibus no terminal Luiz Carlos Prestes, que vai para todos os bairros do município, né? O que acontece? No município não, em todos os bairros da cidade. No município você tem que ir ou para a Rodoviária Velha Roberto Silveira ou para o Shopping Estrada, né? Então, as pessoas passavam ali e por curiosidade entravam. De repente encontravam um livrinho de R$10, compravam e está aí criado um novo leitor ou uma nova leitora. Então, por isso que eu acho que aquela Bienal de 2010 foi sensacional. E o prefeito, na época, era Nelson Naim. Isso. E o presidente, que era vice, mas a Rosinha Garotinho tinha tido um impedimento eleitoral, ficou afastada meses da prefeitura, e o vice dela assumiu a prefeitura. E aí o que acontece? O presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima era Avelino Ferreira. Alvarinho e Avelino Ferreira. Muito amigo de Liette. Sim. Muito amigo de Liette. E aí Liette, ele queria fazer uma homenagem a Roberto Ribeiro, 2010. Liette falou, então reedita o meu livro. E ele reeditou. E ela que me presenteou esse livro. Falei, e o seu autógrafo, Liette? E o seu autógrafo, Liette? A editora tá ali, rapaz. É porque não tá dando para eu ler, mas tá ali. Não, esse aqui ele foi editado, Marcelo, pela... Essa é Fundação, tá certo? Essa é Fundação. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Claro, eu falei, eu acabei de falar isso. Porque eu tô querendo lembrar a editora daquele outro, de 10 anos de saudade. Sim. Mas, Marcelo, o outro livro, ele é muito raro, porque eu não tenho esse aqui, ó. Não encontro ele para comprar em lugar nenhum. Deve ter sido uma edição pequena, né? Uma tiragem pequena. Liette só tem um. Liette só tem um. Por isso que ela sugeriu ao Avelino a fazer homenagem ao Roberto Ribeiro em 2010 na Bienal aqui. Isso. Fazendo o quê? Fazendo exatamente a reedição desse livro. Aí fez esse livro. E aí eu gosto muito, é muito bacaninha. Ela achou que apareceu com alguns erros, que realmente apareceram alguns erros. Ela, então, o meu primeiro contato com a Liette foi nesse dia lá em 2010. Eu tinha ido dar uma palestra pela Academia Pedralva Letras e Artes, a presidente era Sueli Petrucci. Eu fui falar das origens do samba lá no quintal da tia Ciata e levei para ficar comigo lá Geraldo Gamboa, um sambista
da velha guarda, e Toninho Chita, um sambista da nova guarda. E aí, depois da gente fazer, foi até um café literário lá da Bienal do Livro de 2010, foi um barato. Eu saí de lá, vi uma movimentação no stand ali da Fundação Cultural, eu cheguei para perto, Avelino, ô Marcelo, tudo bem, papá? Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Lançamento da reedição do livro da viúva do Roberto Ribeiro, Aliette. Aí eu falei, é mesmo? Que legal, não conhecia. Cheguei perto dela, falei, prazer, sou Marcelo Sampaio, sou admirador do talento do seu ex-marido, que agora é falecido, infelizmente, o Roberto Ribeiro. Aí ela falou assim, olha, pena que eu não tenho outro aí, tá? Eliette, Márcia Alessandra, que o Alex Ribeiro casou só uma vez, também tá novo ainda, não sei, se separar pode casar de novo, mas não vai separar não, igual a mãe da Márcia. E um dos filhos dele, na verdade, já tem outros, já estão grandes, estão até tocando, inclusive, com ele. Na verdade, ele casou uma vez só e tem 2 filhos. Já ganhou do pai, que só teve um, né? Então, o pessoal aí, adoro a família toda, são muito carinhosos, muito atenciosos. E aí, a Aliette falou, olha, mas não gostei não, eu amo Avelino Ferreira, mas esse livro tá uma merda, porque tem um erro. Aí ela foi numa página, que eu não vou esquecer até nunca. Olha, um dos erros é o seguinte, é erro mesmo, você percebe que é diagramação? Erro de diagramação? Não, de uma revisão mais cuidadosa. Tá. Por exemplo, tá aqui, ó, tem uma foto dele com Paulo César Pinheiro. Esse barbudo aí é o Paulo César Pinheiro, ó. Tá vendo aí? Sim, sim. Lê lá, ó. Viúva de Clara Nunes. Viúva de Clara Nunes. Viúva de Clara Nunes. Quer dizer, Paulo César Pinheiro é viúva? Para Paulo César Pinheiro, meu querido amigo, ele é viúva da Clara Nunes. Ela pintou. Ela pintou. Por isso que é bom ser chato como eu sou. Eu fico olhando espaçamento das palavras. Se foram dados 2 ou 1. É verdade, Marcelo. Se a vírgula está colada na palavra anterior e nunca na palavra posterior. Essas coisas são detalhíssimos, né? Olha aí, grandes caricaturas do Roberto, né? Roberto Império Serrano aí, ó. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Porque você já deu um dado muito interessante da ousadia dele de puxar o samba no asfalto. Foi o primeiro, né? O pioneiro, né? Puxador. Vou falar. Você não gosta do termo puxador de samba, não, né, Marcelo? Eu gosto, sabe por que é? Eu vou até te contar uma história sensacional. Uma vez eu conheci, eu conheci o Jamelão aqui em Campos, na casa do meu saudoso amigo Sebastião Mota. E aí, Sebastião, Marcelo, vem aqui para casa. Ainda era telefone, só tinha telefone fixo e orelhão. Ele não tinha telefone fixo na casa dele, não. Ele me ligou de um orelhão, daqueles de ficha, que caiu. Aí ele me liga e eu sempre tive telefone fixo aqui, minha mãe, eu herdei, tinha 4 números, hoje tem 8. Verdade. Era 2646. Isso. O telefone aqui de casa era 2646, agora é 2723 2646. Ele começou com 4 dígitos, foi para 6 e agora são 8. Os celulares começaram com 8, agora são 9, né? Bom, então ele me liga, eu vou para lá e Jamelão, aquela voz divinal que gravou Fechei a Porta, era um grande amigo do Sebastião, tanto é que veio a Campos visitá-lo. E aí eu falo, Jamelão, eu tenho profunda admiração por você, mas eu não gosto quando você diz, eu não sou intérprete, eu sou intérprete e não puxador, porque puxador é quem puxa fumo, quem puxa carro, né? Aí eu falo, mal-humorado como sempre, o Jamelão, ele falou, mas por que você não gosta? Eu falei, pelo seguinte, intérprete você é, tanto é que você pode cantar qualquer música do repertório da MPB, que você vai dar as notas certas, você não vai desafinar, você não vai semitonar, você vai cantar como tem que ser cantada. Mas você acha que todos os componentes da Estação Primeira de Mangueira têm a sua qualidade musical? A sua extensão vocal? Ele, não! Eu falei, então,
Quando você vai para a avenida, quando você vai para a avenida cantar um samba enredo, você não vai interpretá-lo, porque se você for interpretá-lo, ninguém vai conseguir acompanhar a sua interpretação, e aí a escola vai atravessar, o samba vai desafinar, a bateria vai desencontrar. Então, o cantor de um samba enredo na avenida, ele é puxador, ele puxa o samba para o pessoal que está desfilando e nas arquibancadas acompanharem. Por isso que é puxador de samba. Eu tenho essa tese, essa minha ideia. Ele não gostou muito não, porque ele achava que o puxador diminuía. Porque realmente muitos que cantam samba enredo não conseguiriam interpretar qualquer música. Mas ele cantava samba enredo e interpretava qualquer música. Mas quando ele estava no microfone da Estação 1º de Mangueira Verde Rosa, como dizia Luizito, a escola de samba mais popular do planeta, ele era puxador. Porque se ele fosse dar aqueles tons que só ele conseguia, ninguém ia conseguir dar. Por isso que eu sou contra. Muito mais do que intérprete, simples cantor, né? Poucos sabem puxar um samba. Na verdade, puxar um samba é puxar toda uma escola junto, né, Marcelo? Que vai exatamente. Exato. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Por isso que tem que ensaiar muito, porque não é da maneira que você quer e pode cantar. É da maneira que todo mundo vai ficar confortavelmente para cantar. Você desmontou ele. Ele pode não ter gostado, acho que ele não gostou, porque a sua retórica foi perfeita, né? Aí ele não tinha como argumentar com você. Aí ele se chateou. Com o jeito Marcelo Sampaio de ser, eu acabo criando arestas e mais arestas, porque eu falo mesmo. E aí eu também me defendo da seguinte maneira: é impossível não se ser o que se é. Né? É impossível não se ser o que se é. Marcelo Sampaio por ele mesmo. Então, meu querido, olha só. Voltando só ao livro, antes de falar mais um pouquinho do Império Serrano, o prefácio é de um grande amigo. Eu posso mostrar, só um minutinho, eu posso mostrar essa imagem aqui, quer ver? Ó? Olha a turma aí. Grande Roberto, com pessoas que são anônimas e não artistas, não conhecidas, né? Bom, mas o livro tem o prefácio de um grande amigo dele, o radialista Haroldo de Andrade. E tem uma frase no prefácio que eu não concordo, não. Olha aí o chato do Marcelo Sampaio de novo. Já se metendo em prefácio de um morto, que é Haroldo de Andrade, né? Ó, Haroldo fala assim, foi para homenagear a Roberto, mas eu achei que ele se equivocou. Resta saber que se a mídia não esteve com Roberto, seu público jamais o abandonará. O verdadeiro grande artista é eterno. Eu quero saber de onde que Haroldo de Andrade tirou que a mídia... Primeiro que eu não gosto da palavra mídia, eu prefiro falar imprensa. Eu acho mídia reducionista. Eu não acho que... ele se referiu à imprensa abandonar. Roberto Ribeiro nunca foi abandonado pela imprensa. Roberto Ribeiro gravou muitos discos, ele tinha grande acesso aos jornais, às revistas, às rádios e às emissoras de televisão. O Roberto não é, por exemplo, um Delcio Carvalho, que eu acho que é um grande injustiçado, porque a maioria das músicas que fizeram sucesso da Dona Ivone Lara são parcerias dela com ele, e quase ninguém fala. Mas Roberto, ele até era compositor, mas basicamente cantor. Dificilmente o cantor é ignorado, porque o cantor está cantando, então ele está aparecendo ou a imagem dele ou a voz dele. O compositor é que corre um risco muito grande de ser esquecido, porque ele não está cantando, não está tocando, ele apenas compôs. Então, ele não aparece visualmente. Eu acho que Delcio Carvalho foi realmente meio abandonado pela imprensa. Mas Roberto Ribeiro, se ele teve algum problema, foi uma coisa muito pontual. Eu nunca soube de nada, nem Liette, muito menos Alex, me falaram sobre um boicote da imprensa, que na frase aqui do Haroldo de Andrade, você percebeu, né? Que ele deu a entender que o povo vai continuar com o Roberto e que a mídia não. Eu não achei
que a mídia abandonou em algum tempo o Roberto Ribeiro. Eu não achei. Eu não tenho essa visão. Você, por exemplo, já ouviu falar sobre isso? Não. É verdade. Esses prefácios, né, Marcelo? Ainda bem que a viúva não criou caso com você sobre esse prefácio, Marcelo. Mas poderia, né? Com toda razão, né? Não, eu não sei se ela não criou. Porque... Ou não passou recibo, né? Ou não passou recibo, né? Agora, eu acho muito importante a gente também lembrar, eu até anotei aqui algumas coisas aqui, para não deixar de falar, sobre a questão de que ele teve um grande reconhecimento no ano de 1988. O meu amigo querido, José Maurício Maclini, que criou a maior premiação da nossa música popular brasileira, que era primeiro prêmio Sharp da música popular brasileira, agora virou prêmio da música popular brasileira, e a primeira edição foi em 1988. Sabe quem ganhou como melhor cantor de samba? Roberto Ribeiro. Muito bem. E em 89, não satisfeito com a vitória do ano anterior, ele também ganha, ele foi bicampeão nas 2 primeiras edições do primeiro prêmio Sharp da música popular brasileira, organizado pelo José Maurício Maclini, que vem a ser o organizador, nunca deixou de ser, depois acabou o patrocínio da Sharp, né? E aí ele agora faz sem um patrocínio fixo, determinado, com muita dificuldade. Inclusive o último eu fui lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ele não teve patrocinadores. O palco não teve decoração, eles levantaram aquelas cortinas laterais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aí ficou aparecendo toda aquela coxia ali, com aquelas cordas que levantam e suspendem cenários. Ficou bacana. E ele foi para o microfone abrir à noite, e o homenageado foi Ney Matogrosso, que estava lá presente, e o naipe de convidados, porque tem sempre o homenageado daquele ano, né? Foi o Ney Matogrosso e pessoas que ele tinha gravado músicas. Então estava lá o Chico Buarque, a Zélia Duncan, tudo cantando músicas, o Roberto Frejá, um naipe enorme de artistas lá, Maria Rita. Então, já sem patrocínio nenhum, mas o prêmio continua existindo. Só é que agora sem um patrocinador master e agora sem nenhum patrocinador temporário. O último foi, para você ver, uma premiação dessa importância, e todos os músicos aceitaram ir lá, 0800, de graça, pela importância dessa premiação criada pelo José Maurício Maclini. Olha como que a cultura no nosso país é desvalorizada, Genilson. É verdade. Impressionante, né? Não estamos falando de uma premiação de quintal, não. Com uma tradição, né? Com uma história, né? Dentro e os nomes que são premiados, Genilson? Os nomes. Verdade. Não tem problema. Vamos falar um pouquinho mais. Então, o Roberto, eu acho isso. Roberto se tornou um sambista, mas que ele não ficou aprisionado no universo do samba. Eu acho que ele ultrapassou as fronteiras do samba. Porque geralmente acontece muito isso. Um bom sambista, ele fica apenas naquele universo do samba. O Roberto Ribeiro, além de um bom sambista, ele conseguiu entrar, vamos dizer, numa área diferenciada do samba. Ele realmente transitou com desenvoltura e conforto numa área da música popular brasileira. Agora essa aí esse é o time da pesada aí, né? Esse é o timaço, tá? Aqui o João Nogueira, o Martinho da Vila. E tem o Xangô da Mangueira aí, ó, esse primeiro Xangô aí, da né? Mangueira, Xangô da Mangueira, primeiro, amicíssimo. E Mano Décio da Viola, pai! Olha o Mano Décio aqui, agora que eu tô vendo. Esse chapeuzinho, esse? É o pai de Jorginho do Império, meu querido amigo. Um dos fundadores do Império Serrano, Mano Décio da Viola.
Coisa linda, hein? Aí, olha só, é importante essa foto, parece até que a gente combinou e não combinamos nada. O Xangô da Mangueira foi o maior diretor de harmonia de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Xangô da Mangueira era impressionante. Foi presidente, eu conheci porque eu sou membro da SODESERG, que é a Sociedade dos Diretores de Harmonia das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Olha, o nome parece uma bíblia, né? SODESERG. Sociedade dos Diretores de Harmonia das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro. E o Xangô da Mangueira foi presidente lá. E olha, era uma figura, também já falecido. E o João Nogueira criou o Clube do Samba junto com o Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro é um dos fundadores do Clube do Samba, que era um projeto sensacional do pai João Nogueira, que infelizmente o Diogo Nogueira não deu continuidade, apenas a carreira musical, aliás, com um timbre de voz mais parecido com o do pai do que o Alex com o de Roberto, na verdade. E o nome do Roberto Ribeiro surgiu, sabe como, né? Lembra que a gente conversando sobre a nossa conversa aqui hoje, você falou que nome difícil, né? Dermerval, né? Dermerval. Ninguém com esse nome na primeira sílaba. Porque se fosse Dermerval, seria até mais fácil. Tinha um R ali no meio, Dermerval, para você escorregar. Exatamente. Então, o Dermerval, ele foi lá, quando se encontrou com a Liette, falou, eu vou então para o mundo da música, vou cantar mesmo, o pessoal está gostando. Só que ele se apresentava como Dermerval, ninguém aceitava. E numa conversa falaram, esse nome não vai pegar, ninguém vai conseguir pronunciar. A mesma queixa que você fez agora, fizeram lá nos idos dos anos 60 do século passado. Aí ele falou assim, mas qual nome eu vou botar? É o meu? Aí o cara, que era um Roberto, que estava na roda de conversa, falou, escolhe um nome. Ele falou, eu gosto do nome de Almir Ribeiro, que é um cantor que eu vi num filme nacional do Mazzaropi. Olha só, Roberto foi assistir um cinema do Mazzaropi, e aí tinha um personagem lá que era interpretado pelo Almir Ribeiro. Mas ele não podia ser Almir Ribeiro, porque aí ele estaria quase que sendo homônimo, né? Ele estaria sendo homônimo. Aí ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Ribeiro, que é o sobrenome do ator, com o seu primeiro nome, que é Roberto, que deu a sugestão para eu trocar meu nome, e vou virar Roberto Ribeiro. E foi assim que ele virou. Foi o Roberto Ribeiro. Por falar em cinema, ele fazia também umas estripulias aqui em Campos. Ele ia muito ao Coliseu, Cine Coliseu, assistir aquelas séries do Zorro. Só que não tinham grana. Então, o que eles faziam, o grupo de amigos? 2 simulavam uma briga, e aí, enquanto o porteiro, eu acho até que o nome dele é Seu Teixeira, se eu não me recordo, é Seu Teixeira o nome. O porteiro, ele ia lá apartar a briga, bem em frente ao Cine Coliseu, perto ali do Goitacá, né? E aí, os outros que não estavam na briga simulada, entravam por trás, pelas costas do porteiro, para assistir o filme. Aí eu perguntei a Liette, essa história que me contou foi Liette. Aí, Liette, mas esses dois que brigavam faziam como para assistir o filme? Não, no outro dia... Trocavam, fazia a troca, revezamento. Quem assistiu o filme simulava a briga para o pessoal que simulou a briga entrar lá pelas costas do tal porteiro, que é o Seu Teixeira, no Cine Coliseu. Histórias deliciosas essas, né? Rapaz, que infância, né? Que juventude que ele teve maravilhosa na nossa planície, né? Isso que é importante. Marcelo, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu antes. Estamos conversando há quanto tempo? Eu nem sei. Já está 1h10, Marcelo. Olha só, quando o papo é bom. Quando o papo é bom, vai, flui, né, meu amigo? Mas eu queria, olha só, Marcelo, antes de encerrar o nosso papo, eu queria fazer na verdade, uma fala, queria pontuar de uma forma de protesto, né? Qual é o meu protesto nesse momento? Nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho que está sendo gravado, isso é um documento do Instituto Histórico, o Instituto Histórico ele tem essas finalidades, esses objetivos de resgatar o nome dos nossos vultos, dos nossos personagens, né? Mas a minha fala agora, o meu protesto é o seguinte,
é dentro daquela fala, né, que a gente sempre pontua. Você só morre quando te esquecem. E para minha surpresa, né, eu vejo o seguinte, ontem, quarta-feira, nós comemoramos em Campos 150 anos de nascimento do grande poeta campista Azevedo Cruz. E para minha tristeza, eu perdi dias pesquisando, levantando material, preparei um materialzinho bem didático, bem dentro da cronologia, porque eu achava que como objetivo, eu não podia deixar essa data passar em branco. Mas para minha tristeza, dentro das pesquisas e das coisas que eu fiz, como que as pessoas esqueceram do Azevedo Cruz, esqueceram do hino de Campos, esqueceram da Amância Verba, né? E inclusive, o Azevedo Cruz, ele não tem, né, Marcelo? Nós vamos também encaminhar isso, eu vou encaminhar isso pelo Instituto Histórico, também a gente pode encaminhar isso também pelo Conselho de Cultura, que você é presidente, como que ele não tem um logradouro na nossa cidade, Marcelo, que homenageia o nosso poeta maior, né? O que emprestou a letra do seu poema para ser o hino de Campos, né? Então, é uma pontinha, eu quero passar para você uma pontinha de frustração nesse sentido. Como que se a gente não lutar, se a gente não ficar sempre relembrando, mostrando os nossos vultos, como que isso vai se perder, como as novas gerações não vão saber quem foi Roberto Ribeiro, quem foi Delcio Carvalho, quem foi Wilson Batista, e também não só na música, na pintura, no esporte, na poesia, né? Então, meu amigo, é só isso que eu queria pontuar para você e também que eu acho que você compactua comigo nesse pensamento, né? Que você também tem um centro cultural e que essa é a nossa função, esse é o nosso papel, deixar esse depoimento nosso gravado para as próximas gerações para dizer o seguinte: tinha uns malucos naquela época que lembrava de Nilo Peçanha, lembrava dos vultos campistas, dos grandes artistas de Campos, né? Desculpe essa minha indignação que eu estou passando para você. Eu compartilho com ela. Isso, O próprio Wilson Batista, que é um nome reconhecido nacionalmente em Campos, tem duas homenagens que eu acho que são bem aquém da importância dele, que é um CIEP lá em Guarulhos, com a grafia do sobrenome dele errada, sem o P, o Wilson Batista, e sem o P lá, e também uma avenida em Guarulhos com o nome dele. Acho que ele precisava... Mas tem uma avenida, olha só. Mas acho que ele precisava de homenagens mais visíveis, inclusive. Isso. Agora, o Roberto Ribeiro não tem nenhuma, o Delcio Carvalho não tem nenhuma. Então, são pessoas aí que já nos deixaram, que também homenagear a gente viva, eu não acho bacana por parte de nenhum órgão público, porque eu acho que aí a gente corre um risco muito grande de haver um jogo de interesse por trás, né? Mas para quem já morreu e merece, tanta gente é homenageada sem o menor sentido à homenagem, né? Bom, concordo plenamente. Quanto mais Álvares, o Azevedo, né? Porque, na verdade, ele está há mais tempo, Sesc Centenário, 150 anos de nascimento, é verdade, então, meu amigo. Tem muito mais chance de estar mais esquecido ainda, por causa do distanciamento temporal mesmo, né? Bom, e dizer que o Roberto saiu aqui desse plano físico, só esquecemos de falar isso, em 1996, atropelado lá em Jacarepaguá, e ele já estava com problema de visão por causa do diabetes, que foi diagnosticado nele já tardiamente, e aí ele realmente foi atropelado por um problema de visão mesmo. Ele não pôde ver perifericamente e foi atravessar uma daquelas avenidas tipo autoestrada ali em Jacarepaguá, prolongamento ali da Barra da Tijuca, né? Recreio dos Bandeirantes, lá para aquela área lá, e aí, zona oeste do Rio de Janeiro, e aí ele acaba sendo atropelado e morre, e deixa essa lacuna, mas com muita coisa gravada. Ele é uma memória que a gente tem até uma dificuldade menor de preservar, né? Eu, enquanto até fundador e presidente do Centro Cultural Marcelo Sampaio, que tem um acervo bacana, a gente tem, por exemplo, dele muito mais do que de outras pessoas aí que você acabou de citar, que se não for um esforço individual, quase que quixotesco seu, coisa... Eu acho que eu não vi ninguém falar
desse Sesc Centenário sem ser você. Eu não vi ninguém. Impressionante, Ninguém. é impressionante. Roberto Ribeiro, você ainda vê, a viúva dele está viva, o filho dele, tem o Império Serrano, aí acaba não saindo de cena, né? A verdade é essa. A música dele também ainda é muito presente, né? Quando a obra é boa, ela é sempre contemporânea, ela é sempre vanguarda, né? Eu só queria você me dizer um detalhe. Ele, apesar de estar radicado, tem que se radicado no Rio de Janeiro, mas ele constantemente, porque eu nunca tive contato com ele em Campos, mas ele constantemente vinha à cidade, é isso? Inclusive quando ele foi diagnosticado que ele estava perdendo a visão, era irreversível, porque não era um problema ocular, era um problema da consequência do diabetes. Inclusive a Conceição Muniz, ela passou por isso. Por causa da diabetes, a Conceição Muniz perdeu a visão, né? Então, querida Conceição Muniz, aí o que acontece? Ele, quando ele é diagnosticado, o médico falou para ele na hora, primeira coisa, emagrecer. Aí ele, quantos quilos? Para começar, 10. E Roberto comia bem, bebia bem, tinha uma certa dificuldade de fazer regime e perder peso. Aí, para isso, vieram morar em Campos durante um tempo. Na casa até de um ex-jogador do Americano Futebol Clube, Rubinho. E Eucília. Hoje moram em Atafona. Por que eu sei disso? Eu sei disso não é nem por causa da Liette. Eu sei disso porque eu sou muito amigo de um dos filhos do Rubinho, que é o Ricardo. Ricardo, casado com a Kênia Bastos. Kênia Bastos, lembra que você foi entrevistado por mim lá no programa meu, Indagações da TV Litoral? Sim. Você não ganhou? Está aqui na minha mesa aqui. Perfeito. Esse brinde do programa era pela Kênia Bastos, mulher do Ricardo, que conheceu Roberto Ribeiro através da amizade do Roberto com seu pai, seu Rubinho. Então eles ficaram um tempo em Campos, na casa do Rubinho. Ou seja, quando eu fiz uma palestra sobre 75 anos de vida dele pela Academia Pedralva, não, de nascimento, vida não, 75 anos de nascimento do Roberto Ribeiro pela Academia Pedralva Letras e Artes, no auditório do Museu Histórico de Campos, a Liette veio do Rio para participar, assistir a palestra. Eu falei, olha, eu vou adorar, porque agora eu posso ficar mais pavão ainda, porque eu vou falar um monte de coisa que a viúva está aqui para concordar. Então, ela estava presente e foi levada lá por esse casal de amigos meus, o Ricardo e a Kênia, porque tinha uma relação de amizade familiar com a família aqui do Rubinho e seus filhos, com a família do Roberto Ribeiro. Tá. Muito bem, Marcelo Sampaio. Então, demos aí a nossa contribuição, né, para manter vivo, né, a memória do Demerval Miranda Maciel, né, Marcelo? Nosso querido Roberto Ribeiro. Não tem nenhum nome dele, artístico, que seja igual ao nome de batismo. Também não é comum isso. Geralmente a pessoa pega ou um sobrenome que ela possui, ou um nome que ela possui, e acrescenta outro artisticamente. Ele não, ele criou um outro. Isso, muito bem. Do futebol para o sucesso na música, né? No samba, né? Meu querido, nós estamos encerrando. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Eu deixo você à vontade aí. Eu acho que a gente falou, com conseguimos mandar o recado, né? Mas eu gostaria de... Roberto também, às vezes, arriscava algumas composições. E aí, uma delas, eu costumo dizer, para não perder o costume, né? Que quem não conhecer esse refrão não tem caráter. Então, quando eu falei isso um dia, a Alcilene Freitas estava ouvindo minha palestra. Mas é pior do que ser um mau caráter. O cara não tem caráter. Esse é o pior de todos. Pior do que o mau caráter, né? É obrigatório você conhecer. Então, aí a Alcilene falou, meu Deus, eu tremi tanto porque eu falei, e se eu não conhecer? Mas ela depois confidenciou para mim que conhecia, assim.
o samba enredo do Império Serrano de 1977, Opa! Brasil, berço dos imigrantes, de Roberto Ribeiro e Jorge Lucas, cunhado dele, irmão da Liette, né? Que levou ele para a ala de compositores da Verde e Branco, lá de Serrinha, o Império Serrano. O refrão é o seguinte, que todo mundo que tem caráter é obrigado a conhecer. Eu até abro uma exceção, pode até dizer que não gosta, o que eu considero um absurdo, mas não gostar é menos pior do que não conhecer. Então, olha o passo da mulata, esplendor da colombina, canta e samba minha gente nesta festa que domina. Então, isso é de Roberto Ribeiro. Esplendor da colombina. Esse aí, meu filho, isso aí Quem não conhece não tem caráter, Genilson. Passei no teste, meu amigo, passei no teste. Isso foi escrito por Roberto Ribeiro e Jorge Lucas. Então, não foi só o cantor, o sambista, o nosso campista ilustre, não. Também era compositor Roberto Ribeiro. Muito bem, meu querido. Eu agradeço em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Campos do Goytacazes, né? Esse nosso papo, né? Essa nossa, como bem você disse, nós somos uns Dom Quixotes, né? Nessa trincheira, que eu costumo dizer, a trincheira em glória do resgate, da valorização, da briga, né? Porque a gente está sempre brigando pela cultura da nossa cidade, pela cultura da nossa região. Então, eu só tenho te agradecer a sua participação eu é que agradeço o carinho comigo e o seu trabalho à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes, dando uma visibilidade que a entidade jamais teve aqui em Campos, graças ao seu esforço pessoal, às pessoas que estão chegando para perto. Somos poucos, não somos muitos, mas somos também bem aguerridos e a gente continua aí nessa luta incessante e interminável pela preservação da memória histórica, cultural, artística, intelectual, a preservação da memória em todas as áreas que a palavra possa abranger. Então, foi um prazer. Obrigado, e quando precisar aí, chegar mais uma data redonda de algum grande nome da música popular brasileira que tenha alguma relação com Campos, estou à inteira disposição sempre. Obrigado, Genilson Soares. Obrigado mais vezes, Marcelo, e até a próxima, meu querido. Tchau. Valeu, tchau.